Do lado de cá, eu, Catita, sem nenhuma novidade, porém sempre trazendo a verdade para vocês. Esta semana, eis que eu estava aqui fazendo pesquisas no YouTube, me deparei com um canal de um jovenzinho de seus 50 ou mais anos, com seu cabelinho de franjinha, e ele dizia mais ou menos assim: eu, jornalista e historiador, tenho perguntas não respondidas. Por exemplo, me cheque, por que Queiroz depositou 89 mil reais na sua conta? Eu olhei, pensei, não, de novo não. Mas era verdade, ele estava perguntando. Aí, continuei ouvindo para ver até onde aquela criatura chegaria com aquelas perguntas. Pois bem, senhores, eis que ele disse: a função do jornalista é perguntar, e a do historiador é escrever. Portanto, eu, que sou jornalista e historiador, vou deixar essa minha pergunta sem resposta no rodapé dos livros de histórias do Brasil. Pois bem, respirei e pensei, ele tem razão. Ele tem razão. Isso tem que ficar realmente nas notinhas de rodapé dos livros de histórias do Brasil, porque é uma pergunta insignificante. Ai, mas daí naquela hora, movida da minha vontade de direito de resposta, pensei, como vou responder tão iluminado e douto jornalista historiador? Fui pesquisar no Google. Sim, eu não sou jornalista, eu não sou historiadora, eu sou uma simples mãe de família que resolveu pesquisar no Google e dar as minhas respostas e fazer as minhas perguntas para o jornalista historiador jovenzinho de quase 50 ou mais, consumidor da erva bolorenta. Bom, depois de fazer a minha pesquisa no Google, me deparei com algumas frases de efeito e algumas com efeito perverso, mas que gostaria que o jovem jornalista e historiador de mais de 50, admirador do ex-presidente de partido, ex-presidente do Brasil e ex-condenado, Luiz Inácio Lula da Silva, trago, em forma de minha contribuição para a história, as seguintes frases, para as quais tenho algumas perguntas que gostaria que constassem, não nos rodapés dos livros de história, mas, porém, com letras garrafais e em negrito, para que o mundo não esqueça de tais horrores. Em 4 de dezembro de 2003, o então presidente Lula disse, abre aspas, um brinde à felicidade do presidente al-Assad, fecha aspas. Tá, Catita, mas o que tem a ver ele cumprimentar no aniversário do presidente da Síria? Tem tudo a ver, que naquele dia nem mesmo o presidente sírio ergueu uma taça em brinde em consideração às suas orientações muçulmanas. Gafe, provocação, não sei. Fato é que Lula nunca foi muito dos inteligentes. Não era inteligente e, pelo jeito, sem nenhuma humanidade. Abre aspas. Há males que vêm para o bem. Fecha aspas. Lula disse isso em 25 de setembro de 2003 para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Sim, pasmem os senhores, Lula se relacionava com Putin. E hoje critica o presidente Bolsonaro por suas relações internacionais. Pergunta 1.
qual é, qual foi, qual será, Lula? Pergunta 2. Os senhores sabiam em que ocasião Lula disse que há males que vêm para o bem? Eu vou lhes contar. Lula disse isso durante a visita do presidente da Rússia, acompanhando investigações sobre o acidente da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, onde um veículo lançador de satélites explodiu e matou 21 pessoas. Segundo o relato de fotógrafos que acompanharam o encontro de Lula com Vladimir Putin, Lula sugeriu que esta tragédia iria contribuir com o avanço tecnológico. Pelo jeito, o nosso ex-presidente nunca se importou com as vidas. Não se importou com vidas e também não se importava com as pessoas diferentes. E digo, e provo, e falo a verdade, que em 27 de junho de 2003, ao receber uma delegação de pessoas portadoras de deficiência, abre aspas, estou vendo daqui companheiros portadores de deficiência, estou vendo Arnaldo Godoy sentado, tentando me olhar, mas ele não pode, porque ele é cego. Estou aqui à esquerda, viu, Arnaldo? Isso, agora você está olhando para mim, fecha aspas. Pois é, se esta frase não é carregada de preconceito, eu gostaria que os senhores me dissessem o que é preconceito. Da série Preconceito, não parou por aí. Abre aspas. Sou filho de uma mulher que nasceu analfabeta. Fecha aspas. No Dia Internacional da Mulher, em 8 de março de 2004, o então presidente se referiu à sua mãe, que nasceu analfabeta. Primeira pergunta. Alguém nasce alfabetizado no Brasil e no mundo? Segunda pergunta. Foi ou não foi uma frase preconceituosa com relação a mulheres? Ao presidente da Costa Rica, Abel Pacheco, em 17 de agosto de 2004, abre aspas, fui agora ao Gabão aprender como é que um presidente consegue ficar 37 anos no poder e ainda se candidatar à reeleição. Fecha aspas. Não é de hoje que essa criatura queria se eternizar no poder. Abram os olhos, brasileiros. A alma mais honesta deste país, em 29 de abril de 2005, abre aspas, eu e Palocci somos unha e carne. Tenho total confiança nele. Fecha aspas. Vocês conseguem lembrar de tudo que Palocci disse na Operação Lava Jato? Precisarei lembrar para os anais da história do Brasil e ao jovem historiador de 50 ou mais, em 14 de julho de 2009, abre aspas, não tem coisa mais fácil do que cuidar de pobre. No Brasil, com R$10, o pobre se contenta. Rico não. Por mais que você libere, quer sempre mais. Nunca se conforma. Fecha aspas. Então, a minha pergunta é assim que o pai dos pobres tratava os pobres? Achando que com R$10 ele comprava a dignidade de um povo pobre, trabalhador? Senhores,
Pensem como que ainda tem criaturas que querem de volta ao poder um ser tão das trevas quanto esse, aumentando o meu ranço, que agora chegou a me dar náuseas. Em 31 de março de 2010, durante um voo com alguns de seus ministros, ele disse, abre aspas, tem hora que eu estou no avião e quando começam a falar de mim, meu ego vai crescendo, 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 que tem hora que eu ocupo sozinho 3 bancos com o meu ego. Triste. Mas é verdade. Porque aqui eu só trago a verdade. Num evento em 31 de março de 2010, abre aspas, nem o céu é melhor do que o Senado. No céu, a gente tem que morrer para ir. No Senado, pode ir vivo. Fecha aspas. E completou. Assim vai um monte de companheiro retornar ao paraíso e nós ficamos com a carga de trabalhar por nós e trabalhar por eles. Completou. Essa frase foi dita num evento onde alguns de seus ministros se afastariam dos ministérios para concorrer ao Senado. Pergunta, senhores senadores, os senhores sabem o que Luiz Inácio Lula da Silva pensa a respeito do Senado e dos senadores? Primeiro, ele disse que vocês não trabalham. Adaptando os seus bordões do nunca antes na história deste país, ao mencionar a capitalização da Petrobras na Bolsa de Valores, eis que ele disse, abre aspas, ouso dizer que nunca antes na história do planeta houve uma capitalização da magnitude do que vai acontecer. Fecha aspas. Aplausos, aplausos, muitos aplausos, porque esta é uma frase verdadeira e que eu devo concordar com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, eu concordo com o senhor, porque nunca antes na história deste planeta alguém roubou tanto da Petrobras quanto o senhor e sua equipe. Uma pergunta que eu gostaria que ficasse nos livros de histórias, para que as criancinhas no futuro se perguntem: por onde anda Graça Foster? Lula, o que você fez com tanto dinheiro desviado da Petrobras? Essas perguntas não são para nota de rodapé. Essas perguntas são para notas garrafais, em negrito, topo de página. O Todo-Poderoso, após depoimento em 12 de agosto de 2005, de Duda Mendonça, lembram de Duda Mendonça? Pois é, Duda Mendonça fez um depoimento na CPI dos Correios, onde tudo começou. Lula disse, abre aspas, quero dizer com toda franqueza, me sinto traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Fecha aspas. Senhor presidente Luiz Inácio, presidente não, ex-ladrão, diz para mim
Como é que você não sabia? Se você era o pai da facção criminosa, se você era o chefe deles, diz para mim, como que você não sabia? Será que você sabia da fortuna dos seus filhos? Lulinha e Companhia Limitada? De Dona Marisa, vendedora da Avon? Ah, não sabia, né? Você estava ocupado. Estava ocupado com amantes. Mas isso também não é problema meu. Agora, da série Dor de Cotovelo. Tem dor de cotovelo, sim. Em 20 de dezembro de 2005, em Macapá, ele disse, abre aspas, 4 anos para quem está governando é muito pouco. Mas, para quem está na oposição, 4 anos é uma eternidade. Fecha aspas. Deixa eu contar um segredinho para você. Você vai esperar. E acho que não vai ser nessa vida não, viu? Porque o povo brasileiro acordou. O Nordeste recebeu água. Tá recebendo internet. O Brasil está crescendo em meio a uma pandemia mundial. Em meio à crise mundial, o Brasil está crescendo. Com a caneta Bic, os idosos não precisam mais fazer teste de vida. Tá, Lula? Então, assim, conselho de tia K. Espera deitado. Que 2022 é 22 de novo. Não vai rolar. Não vai. Não vai. Vai ser difícil. Vai doer. Vai ser uma eternidade para você. Que dó. Só que não. Hoje, o Inocentinho fala em crise no Brasil, causada pelo atual governo. Mas vejam só o que o super honesto disse em 4 de outubro de 2008, quando o mundo estava em crise. Abre aspas. Lá fora, a crise é um tsunami. Aqui, se chegar, vai ser uma marolinha que não dá para esquiar. Fecha aspas. Esquiar? Esquiar a água? Esquiar não é no gelo? Ah, isso não tem importância. Fato é que a marolinha quase acabou com o país. E hoje o Brasil está crescendo. Que constem nas notas dos livros de história. Com relação às críticas feitas ao então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o ex-presidente fala dos seus acordos aí com o Centrão. Mas um dia ele disse assim, abre aspas, nunca fiz concessão política. Eu faço acordos. Se Jesus viesse para cá e Judas tivesse uma votação num partido qualquer, Jesus teria que chamar Judas para uma coalizão. Mas o Bolsonaro não pode conversar com o Supremo, não pode conversar com o Congresso, não pode fazer relações internacionais. Fiquem espertos. Estou vibrando. Achei mais uma frase super show que devo concordar. 10 de maio de 2017, abre aspas, nunca antes na história desse país alguém foi tão perseguido, fecha aspas. Ele disse isso num pronunciamento no centro de Curitiba. Se não fosse em 2017, eu acreditaria que ele estava falando de Bolsonaro.
Da onde que Lula foi perseguido? Não consegui entender. Alguém me explica? Se juntar todos os acusadores, os 3 desembargadores do TRF4 que me julgaram, o Sérgio Moro, o Ministério Público da Lava Jato e a Polícia Federal, colocar numa prensa e espremer, o que sobrar não dá 10% da honestidade que eu tenho. Frase dita em 21 de março de 2018, em discurso no bairro Nova Santa Marta, em Santa Maria. Você jura que os desembargadores do TRF4, que aumentaram a pena dada por Moro, não são honestos? Vamos lá ver. Assim, espero que nessa breve linha do tempo de frases indecorosas eu consiga deixar a minha contribuição para os livros de história deste país. Vou ficando por aqui, porque este assunto... Mas, se você gostou desse conteúdo, peço que deixe seu like, sigam o canal e sigam também os canais de meus amigos Pedro Lima, Edu Leitão, Rubens Camargo, Instituto Liberdade Conservadora e agora um novo projeto, o 4 News Connection. A gente se vê. Tchau, tchau.